O Bitcoin perdeu todo o seu ímpeto de valorização. Tudo que a gente vinha construindo em termos de tendência de alta foi perdida nessa última queda, quando o Bitcoin visitou patamares de 87 mil dólares, perdendo inclusive essa linha de tendência de alta e trazendo mais preocupação para o mercado. Agora, o que a gente se pergunta é: quando toda essa dor vai parar? Esses períodos, eles normalmente se encerram quando há uma exaustão da venda, um cansaço daquela pressão vendedora constante. Então, antes, família, da gente abordar a questão de quedas e quanto tempo a gente pode ter de expectativa disso continuar, de acordo com uma métrica muito importante de análise do mercado, eu já peço para você deixar o seu like. Afinal, o YouTube ele ainda não tem staking de like, ou seja, você não ganha nada não dando o seu like. Então, distribua o seu like e ajuda a Liga a continuar crescendo e espalhar esse vídeo YouTube afora. Voltando para a questão principal, se a gente sabe que o preço do Bitcoin está baixando, é porque tem mais gente vendendo do que gente comprando. E, principalmente, a gente se pergunta: quem são essas pessoas? Quem são esses malucos? Brincadeiras à parte agora, família, falando sério, a gente tem aqui na nossa tela a informação que a gente até já passou nos últimos vídeos aqui da Liga em relação a holders de longo prazo. Pessoas que tendem a acumular os seus bitcoins em momento de queda. E a gente sabe que eles vendem também depois de um longo período de valorização. E foi isso que aconteceu. A gente viu, depois da máxima histórica, esse grupo de pessoas despejando, realizando lucro. E quando a gente vem abaixo de 90 mil dólares, essa pressão ela cede momentaneamente. A gente não sabe se ela vai retornar, mas o que a gente sabe aqui é que, diferente dos long-term holders, né, dos holders de longo prazo, quem está mais preocupado realmente com essa queda do Bitcoin são os holders de curto prazo. Então, antes da gente falar de extensão, né, de probabilidades de extensão desse período turbulento, a gente vai entender o porquê que essa camada de holders está altamente preocupada e não costuma resistir fortes períodos de pressão, principalmente prolongados. Então, eu trouxe aqui um gráfico que é o Short Term Holder Wealth Held in Loss, um índice de dor relativa, o quanto proporcionalmente da posição de riqueza desses caras está em perda, está em prejuízo. Então, família, para ficar bem claro, o que esse indicador mostra exatamente? Mostra qual é a porcentagem de Bitcoin que esses investidores recentes estão segurando com prejuízo, em perda não realizada ou unrealized loss. 0%, todos os short-term holders estariam no lucro ou break-even. 50%, metade do Bitcoin que eles têm está valendo menos do que pagaram. 90% a 100%, a gente sabe que a gente está dentro ali em 87%, ou seja, 87% significa que quase todo mundo que comprou nos últimos 5 meses está no vermelho. Então, como isso se trata de uma média de 155 dias, conforme o tempo vai passando, a gente também tem uma variação desse valor-chave em que os holders de curto prazo miram, né, em que a partir dali os holders de curto prazo começam a ficar em prejuízo. Se a gente der um zoom in aqui para o nosso curto prazo, no site da CoinGlass a gente vai perceber que essa linha amarela é a ação de preço do Bitcoin e essa linha esverdeada, ou essa área esverdeada, é correspondente ao preço médio de compra desses holders de curto prazo. Então repare que desde mais ou menos 25 de outubro, tá, a ação de preço do Bitcoin vem abaixo, trazendo prejuízo para essa camada de investidores. E reparem que, recentemente, mesmo com toda essa reação, a gente chegou perto de ultrapassar, né, esse break-even, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, a gente não ultrapassou. Então, a gente vem de uma contagem de dias consecutivas, né, um número de dias consecutivos que a gente vem abaixo desse preço médio de compra desses holders de curto prazo. E isso, por mais insignificante que seja, é uma métrica muito importante que a gente vai falar ainda nesse vídeo. Para mim, é o ponto alto do vídeo. Antes da gente adentrar essa métrica, só queria agradecer a Bybit, que é a nossa parceira aqui da Liga Cripto, que apoia todos os nossos vídeos e que, para nós aqui da Liga Cripto, é a melhor plataforma de trade do mercado. Se você quiser tradar como a Liga Cripto e ainda participar de airdrops que a gente faz aqui toda semana de Bitcoin e Ethereum, basta você criar a sua conta na Bybit. Eu vou deixar um QR Code aparecendo agora nesse momento do vídeo.
criando a sua conta, você já fica elegível a participar desses airdrops e também de promoções que a gente tem de tempos em tempos aqui no canal. Então, família, agora a gente vai falar dessa métrica de holds de curto prazo, o Days Spent in Loss. Esse gráfico, família, ele rastreia o número de dias consecutivos em que o preço de mercado do Bitcoin permaneceu abaixo do preço realizado dos detentores de curto prazo, que é o que a gente vinha falando. Para quem ainda não entendeu, tem de novo aqui a explicação acima, mas resumindo, é o preço médio que novos players compraram a cada aproximadamente 5 meses. Então, obviamente, isso vai variando, né? Por isso que o preço sobe e desce, por conta de novas compras a novos preços, a novos patamares. Mas vamos ao que interessa, já que você entendeu do que se trata. Nos fundos locais de bear markets, ou seja, realmente quando a gente tem o fundo dos ciclos, e aí numa leitura até de 4 anos, a gente passa aproximadamente mais de 200 dias consecutivos com o preço do Bitcoin abaixo desse preço médio comprado para o holders de curto prazo. Isso causa o quê? Obviamente, um estresse ferrenho. As pessoas já estão em prejuízo, aí elas já estão há 80 dias em prejuízo, 100 dias em prejuízo, 150 dias em prejuízo. Então, é literalmente uma métrica que tem uma relação com preço, né? Ela tem uma relação de valor, mas ela está medindo, mal ou bem, resiliência e estresse. É o que a gente conhece como um momento de dor extrema. A partir daí, a gente não vai muito longe. Então, com 200 dias aproximadamente, a gente chega em momentos de fundo de bear market. Foi assim no fundo de 2015, 208 dias consecutivos. Foi assim em 2019, 203 dias consecutivos. E foi assim no bear market de 2022, 210 dias consecutivos. Dito isso, família, eu venho para o gráfico de baixo, que é o mesmo gráfico aqui, a gente tem os mesmos períodos de 200 dias, mas para destacar o momento presente e o que a gente pode ter se a gente não encontrar, se a gente não for em direção aos 200 dias, qual seria ali um meio termo bem satisfatório em termos de dor, ou melhor, a não continuidade dessa dor. Então, repare que a gente está hoje, com a situação atual do Bitcoin, há mais ou menos 85 dias consecutivos em que a ação de preço ela não vem acima do Realized Price e fecha, porque senão a gente zeraria essa contagem. Então, repare que nesse patamar que a gente se encontra, a gente também descobriu, aproximadamente, muito próximo desse período, um fundo lá em 2021, tá? No momento em que a gente estava ainda num ano pós-halving e dentro de uma estrutura de bear market, por mais que a gente não soubesse ainda. Então, por isso que a esses níveis de estresse, muitas métricas começam a pipocar e a gente começa a ver, cara, isso é fundo local, pode ser um fundo local. Só que a gente não sabe se a gente está fazendo um fundo local, como eu falei no meu último vídeo, para que a gente faça um topo descendente e continue corrigindo. E aí, família, repare nisso aqui, tá? Nesses 110 dias. O que aconteceu aqui? Foi o nosso fundo local do Covid Crash, da nossa crise de saúde mundial, onde nós tínhamos, em termos de motores econômicos, um cenário parecido com o que a gente tem nesse momento econômico. Então, muita gente já se fala das semelhanças desse período com esse período que a gente está vivendo, não só por um interesse social, em que o Bitcoin ele busca um topo com pouco interesse e, naturalmente, o nosso fundo também não é tão drástico em termos de correção como a gente tem, de fato, ali de fundos de bear market. Inclusive, essa métrica mostra isso porque a gente só ficou, naquela época, 110 dias abaixo do preço médio de compra dos holders de curto prazo. E a gente hoje se encontra 85. Então, a gente tem a questão social e também temos, em termos econômicos, como eu falei, e o mercado vem falando, as relações da taxa de juros, que já vinham baixando, mas não tinham baixado de maneira agressiva, como a gente teve posteriormente, e a gente viu o que aconteceu. A gente já tinha, né, um início de um QE, mas até realmente começarem as compras, e busque esse custo de compra média dos holders de curto prazo, que é toda a questão que a gente está comentando nesse vídeo. Mário, você acha que esse é o cenário mais provável? Cara, eu não sei se é o cenário mais provável, tá? Eu acho que até pela reincidência até o momento, né, e repetição dos acontecimentos como eles eram no passado, eu acredito que a gente não tem como ainda invalidar o ciclo de 4 anos. Então, dentro dessa leitura,
a gente deva ter algo mais semelhante a 200 dias. Tá? Porém, existe um outro lado da moeda. Existe o risco da gente ter uma consolidação menor, de 110 dias, por exemplo, comparado com o Days Spent in Loss. Tá? E a partir daí, a gente já começa uma reação, que é o que as pessoas chamam de superciclo. Eu não acho que é a maior probabilidade, mas eu acho que existe esse risco, digamos assim. E na possibilidade da existência desse cenário, é por isso que eu sigo holdando e não vendo todas as minhas posições. Até porque eu vi todo esse cenário, esse estudo, no site, inclusive, do On-Chain Mind, tá? Que se chama, uma plataforma. Mas anteriormente eu já estava falando que até que a gente veja todos esses motores macroeconômicos ligarem novamente e o mercado pegar tração, a gente pode esperar algo em torno de 3 meses, 4 meses. A gente sabe que a cadeira do Fed só muda em maio, né? No início de junho é que a gente vai ter essa próxima reunião de uma possibilidade de corte de taxa de juros maior. Tudo isso, mal ou bem, tirando a parte on-chain, indica um momento ainda de fraqueza de pelo menos mais uns 3 meses, 4 meses, talvez, o que corroboraria se a gente em nenhum momento romper essa média de preço de compra dos holders de curto prazo, com que, a partir daí, somando esse período, a gente já chegaria nos 200 dias. Então, seria uma forma do mercado, de maneira inédita, entregando o mesmo dado, tá? Mas de maneira inédita, consolidar de maneira consecutiva abaixo da linha dos holders de curto prazo, né, desse preço médio, o que, de certa forma, não quer dizer diretamente que isso é uma força, um impulso para baixo, isso aqui é a extensão da correção. Não, isso é apenas os dias em que a gente passa abaixo dessa média de preço de compra dos holders de curto prazo. Entenda que passar 200 dias abaixo dessa média não significa dizer que a gente vai a 60 mil dólares obrigatoriamente. Então, família, no fim das contas, para mim o maior risco é a gente estar encontrando um cenário como esse, de 110 dias, e você estar fora do mercado. Que algo aconteça que acelere esse movimento de capitulação e a gente não tenha que aguardar os 200 dias. É bom lembrar que em outros ciclos, a gente teve períodos como esse, e repare que depois esse indicador ele zera. E por que ele zera? Porque momentaneamente o Bitcoin ele vem acima e fecha acima do Realized Price. Então por isso que a gente tem essas ondas crescendo e depois elas descem. Porque quando elas descem é porque os holders de curto prazo eles foram aliviados. O preço está acima do preço de aquisição médio deles. Então, família, o que eu acho que pode acontecer é de fato a gente ter os 200 dias, mas pela primeira vez a gente não vai ter esse indicador aumentando e resetando, para aumentar de novo mais uma vez. O que pode acontecer, na minha opinião, é a gente ir direto para 200 dias, com o preço sendo sufocado abaixo do preço de compra dos holders de curto prazo. E isso, de certa forma, poderia até acelerar um pouco as coisas. Mas eu, família, particularmente, sigo esperando que um bom cenário ainda aconteça, né? Ou seja, que não seja o pior dos cenários, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar preparado para o pior dos cenários. De preferência com munição, né? Com caixa em disposição, para se de fato a gente tiver uma capitulação clássica, que é o que eu não estou esperando, a gente possa comprar agressivamente. Beleza? Família, deixa a sua opinião sobre esse estudo, eu quero muito saber, eu achei bastante interessante. E ele não diminui o nosso leque de possibilidades, mas ele traz mais confluência para as teorias que a gente acredita serem mais prováveis em 2026. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Até a próxima e fui!